especial e estamos aqui novamente nesta tarde para continuarmos aprendendo a palavra de Deus e agradeço a Deus por esta rica oportunidade, ao meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, por esta rica oportunidade, ao pastor José Wellington Júnior, nosso presidente da CGADB, e agradeço a Deus pela vida do pastor Veiga, que está na condução desse culto, e a todos os demais pastores, presidentes de campo, homens de Deus, que estão aqui à minha retaguarda, pregadores da palavra de Deus. Que Deus possa continuar abençoando o vosso ministério. Queridos, quero agradecer a Deus por todos aqueles que têm adquirido a Bíblia do Pregador Pentecostal, uma obra que tem abençoado a vida de muitos pregadores neste Brasil. Eu ouço testemunho de norte a sul desse país, desde jovens até anciãos, testemunhando do quanto esta obra tem beneficiado as suas vidas. Deus está usando a Bíblia do Pregador Pentecostal para incentivar uma nova geração de pregadores cheios do Espírito Santo e compromissados com a palavra de Deus. E dizer para vocês que agora no segundo semestre nós teremos mais uma novidade, já vão se preparando, será lançada a Bíblia do Pregador Pentecostal na Nova Almeida atualizada, que é uma nova versão atualizada da revista e atualizada, que foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, inclusive também aprovada em nossa convenção em Belém, como versão oficial também da CGADB, ao lado da Almeida Revista e Corrigida. Então, ela vai vir com os sermões atualizados, de acordo com a nova linguagem, numa linguagem muito acessível. Eu acredito que os irmãos vão amar esta versão, principalmente se você abrir ela ao lado da Almeida Revista Corrigida. Com certeza você vai compreender muitos textos da Corrigida com a nova Almeida atualizada do lado, comparando uma versão com a outra e trazendo então para você o conhecimento. Ela veio numa linguagem tão acessível que vocês vão perceber que não vai precisar nem dicionário para consultar as palavras, porque ela fala a sua língua. E além dos sermões atualizados, ela vai vir também com um manual de cerimônias, trazendo para vocês, obreiros do Senhor, um norte do que deve se fazer em cada tipo de cerimônia. Eu sei que vocês já têm esse material, mas é bom ter um material mais abrangente, mais atualizado, para você assim aperfeiçoar mais ainda o seu ministério. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo agora na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, e o versículo 18, um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Segunda Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. Todos aqueles que já encontraram segunda Pedro, capítulo 3, e o versículo 18, pode dizer amém? Amém. Está escrito: antes crescei na graça
e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta tarde mais uma vez, alimentados, sustentados, renovados e despertados pelo poder da Tua palavra. Faz maravilhas no meio dos Teus filhos. Continua abençoando, a Deus, a cada obreiro da Tua seara que aqui está esta tarde. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, um texto bastante conhecido, quando o apóstolo Pedro, já muito maduro na fé, já muito experiente, ele que havia crescido de maneira extraordinária, aprendendo aos pés de Jesus Cristo, o mestre dos mestres. E que escola que o apóstolo Pedro teve. E, sem dúvida alguma, queridos, a própria forma que a gente observa Pedro nos evangelhos, aquele jeito dele afoito, né, de sempre estar opinando e ser o primeiro. Na verdade, Pedro, ele fazia aquilo que os outros não tinham coragem de fazer. Nós observamos muitas das vezes que sempre ele tomava a iniciativa em tudo, tanto na questão de opiniões como de comportamento, até quando Jesus veio andando sobre as águas e que ele viu que era Jesus, ele também disse: deixa eu andar também. Então Pedro, ele tinha um atrevimento muito grande, embora faltou-lhe coragem em alguns momentos, como na hora em que ele estava ali, Jesus sendo interrogado, e a criada, após o identificar como um seguidor de Jesus, e ele com medo de morrer, o negou por 3 vezes, mostrando exatamente a fragilidade do ser humano, que verdadeiramente nada somos sem Jesus. Sem Jesus, a coragem vai embora, o medo se apodera, o desespero chega, porque sem Jesus nada podemos fazer. Mas apesar desta fragilidade de Pedro, ele foi aperfeiçoado no seu ministério, cresceu, e agora, depois de maduro na fé, ele pode nos ensinar perfeitamente, com toda a sua experiência. E aqui ele conclui esta sua segunda epístola dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós temos que aprender aqui é crescer. Antes crescei. Todos nós estamos precisando crescer o tempo todo. Alguns pensam que já cresceram o suficiente, e muitas das vezes não têm a humildade de aprender mais, porque já acham que sabem o suficiente. Mas, queridos, todos nós estamos crescendo. Eu sempre digo, queridos, que nós somos eternos alunos. Nós nunca nos formamos, porque nós estamos sempre aprendendo. Exatamente quando nós temos a humildade de reconhecer que não sabemos tudo e que estamos ainda em crescimento, eu tenho a convicção que Deus nos abençoa muito mais e nós prossigamos o nosso ministério de uma maneira vitoriosa. Sempre estamos crescendo
E eu digo para os irmãos com toda sinceridade, se existe uma coisa que eu tenho prazer, é de ouvir os meus companheiros. Quando eu venho aqui no Belém, eu tenho uma alegria, queridos irmãos, de estar ouvindo os nossos companheiros. Quando nós viemos aqui no Belém, nós nem viemos pensando que vamos falar, porque tem tantas pessoas capacitadas aqui para falar, para Deus usar, que é até pretensão nossa pensar que venhamos aqui com o objetivo de falar. Não, queridos, nós viemos aqui com o objetivo de aprender, mas se nos for dar a oportunidade para ensinar, nós ensinaremos aquilo que aqui mesmo já temos aprendido, porque aqui nós temos crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E às terça-feiras, nos cultos de ensino, nós estamos aqui aprendendo aos pés de Gamaliel. Eu vejo, queridos e amados irmãos, que muitas pessoas acusam até os pregadores itinerantes de muitas das vezes não frequentar culto de doutrina, não querer ouvir. Queridos, você não pode generalizar, porque às terça-feiras, se você vir aqui só se eu estiver viajando, porque coincide a gente ter compromisso também na terça-feira, mas quando nós estamos sempre em São Paulo, estamos aqui aprendendo no culto do ensino, porque eu tenho necessidade de crescer, eu tenho necessidade de aprender, e eu acredito, queridos e amados irmãos, que estas reuniões aqui, nas primeiras segundas-feiras de cada mês, é uma escola bíblica de primeira qualidade que temos aqui todos os meses. Só não cresce quem não quer, só não aprende quem não quer. Eu convido todos vocês a crescerem. Antes crescei, porque o objetivo de Deus é que cresçamos. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 21 e no versículo 8 que Isaac cresceu e foi desmamado. Que coisa maravilhosa! Há um momento, queridos, que Deus nos faz crescer, porque você não pode ficar a vida inteira mamando, dependendo só do seu pai já lhe dar comida pronta. Nós precisamos crescer e aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. Aleluia! E a Bíblia diz que Isaac fez um grande banquete quando o menino foi desmamado. O próprio Deus fica feliz quando crescemos, aleluia, quando nós avançamos, porque o desejo de Deus é que possamos prosseguir crescendo cada vez mais, porque a própria palavra de Deus diz que o crescimento nosso deve ser um crescimento progressivo, porque Salomão diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Exatamente, queridos, o nosso conhecimento e o nosso crescimento deve ser progressivo, porque o próprio profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não pare de crescer. Algumas pessoas param de crescer, queridos e amados irmãos. Exatamente, nós poderíamos falar aqui de vários tipos de crescimento, do crescimento físico. Exatamente, queridos, há um momento que nós paramos de crescer fisicamente, pelo menos para cima. Não é verdade? Quando para de crescer para cima, começa a crescer um pouco para os lados. Então nós estamos sempre crescendo, mas nós sabemos que o crescimento normal, o crescimento físico, ele tem um limite, mas o nosso crescimento espiritual não tem limite. Nós estamos sempre necessitando crescer. Queridos, mas alguns parecem que são contaminados com a síndrome do Peter Pan. O que é a síndrome do Peter Pan? Exatamente, queridos irmãos, o Peter Pan é aquela figura de um desenho que ele insiste em continuar criança a vida inteira. Ele nunca quer assumir a vida adulta. Meu querido, está na hora de você vencer a síndrome do Peter Pan. Deixa de ser criança. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, porque a vontade de
de Deus é sempre o nosso crescimento. Está escrito, queridos e amados irmãos, lá em Juízes capítulo 13, versículo 24, que o menino cresceu e o Senhor abençoou. Esse menino é Sansão. Deus abençoa quando nós crescemos. A vontade de Deus é que cresçamos, porque está escrito lá em Jó, no capítulo 17 e no versículo 9, que o justo contudo segue o seu caminho, e o puro de mãos vai crescendo mais e mais em força. O objetivo de Deus é que você cresça mais ainda do que o que você possa imaginar, porque está escrito em Jó, no capítulo 8, no versículo de número 5 em diante: mas se tu buscares a Deus de madrugada e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada, e o teu último estado crescerá sobremaneira. Deus quer que você cresça além do que o que você possa imaginar, porque está escrito no Salmo 92 e no versículo 12, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Nos atos do nosso Deus, na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para dizer que o Senhor é reto e nele não há injustiça. Salomão disse em Provérbios capítulo 9, no versículo 8: ensina ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Aleluia. Está escrito lá em Lucas no capítulo 1 e no versículo 80, que o menino João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Em Lucas 2,40 diz que o menino Jesus crescia e se fortalecia em sabedoria. Em Lucas 2,52 diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Mas chega um momento que Deus te faz crescer tanto que você já passa a ter uma experiência e ao mesmo tempo uma humildade para entender que quando as pessoas chegarem a pensar que você cresceu tanto, você tenha condições de dizer, como João Batista lá em João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Nós temos que ter essa humildade de pensar, queridos e amados irmãos, que nós estamos sempre necessitando crescer. E quando alguém pensar que você já é grande, olha, em nome de Jesus Cristo, transfira a glória para quem é verdadeiramente grande. Aleluia. Só tem um grande, e este grande é Jesus Cristo. O propósito de Deus é que cresçamos, é que a sua palavra cresça em nós, porque está escrito em Atos no capítulo 12 e versículo 24, que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Em Atos 19, 20 diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Em 1 Coríntios capítulo 3, nos versículos 6 e 7, Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10 e no versículo 15, Paulo desejava que os coríntios crescessem na fé. E em Efésios 4:5 ele disse: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia. E Paulo ainda fala em Colossenses no capítulo 1 e versículo de número 9 e 10, que devemos crescer no pleno conhecimento daquele que nos criou e frutificar em toda boa obra. E em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Coloque sua mão bem levemente na mão do ombro do seu irmão e diga para ele: não pare de crescer. Aleluia. Não pare de crescer. Não estacione. Continue crescendo. Continue avançando.
continue prosperando, porque Deus é contigo. Deus está falando com pessoas aqui nesta tarde, que você acha que já cresceu a um certo limite, que não tem como ir mais. Em nome de Jesus, meu querido, Deus ainda tem muito mais para você. Não pare de crescer, continue crescendo mais, continue avançando mais. Nós temos que crescer em crer. Queridos irmãos, Pedro diz: antes crescei na graça. Sim, queridos irmãos, é a primeira recomendação, crescer na graça. O que é crescimento na graça? Queridos e amados irmãos, olha, se nós fôssemos buscar uma definição de graça, não existe uma só definição de graça, porque a graça é um tema extraordinariamente profundo nas Escrituras. É um tema, queridos e amados irmãos, tão profundo que por mais que você venha pesquisar tudo sobre graça, você ainda não terá condições de aprender tudo sobre graça. Exatamente, queridos e amados irmãos, a definição clássica de graça é favor imerecido. Sim, queridos irmãos, mas graça é muito mais do que favor imerecido. A graça, queridos irmãos, está associada à bondade de Deus em sua extensão maior, em sua extensão ampla, em seu amor inexplicável, de maneira, queridos e amados irmãos, que o que é que leva Deus a usar uma pessoa que no seu critério, no seu currículo, aquela pessoa não tinha a mínima condição de ser usada, não tinha o mínimo pré-requisito nem de fazer parte do ministério, mas de repente Deus resolve usar aquela pessoa de uma maneira especial, porque graça não tem explicação. Aleluia. Exatamente, queridos e amados irmãos, existem vários tipos de graça. Por exemplo, existe a graça comum. A graça comum é aquela graça que alcança a todos. A graça comum alcança até os que não são crentes. Não precisa ser crente para alcançar a graça comum. E existem tantas pessoas talentosas aí fora que eles alcançaram a graça comum. Exatamente, queridos irmãos, até na área do esporte, uma pessoa que joga muito bola, né? Existem aqueles que são acima da média, os chamados de craques do futebol, pessoas que nasceram para aquele talento, nasceu revestido desse talento. Outros são muito bons na natação, são acima da média dos demais. Outros tocam violão de uma maneira encantadora. Outros são guitarristas de primeira linha, exatamente, cada um na sua modalidade. E essas pessoas não precisam ser crentes para ter esse talento. É a graça comum que os alcançou, mesmo quando eles não reconhecem que é Deus que deu a graça. Mas Deus ainda assim, sabendo da ingratidão do ser humano, Ele não deixa de dar graça. Ele não deixa de fazer o sol nascer sobre justos e injustos, e não deixa de fazer que a chuva molhe o justo e o injusto. A mesma chuva que Deus manda molha a horta do justo e do injusto. Isso é graça comum, é uma graça que alcança a todas as pessoas. Mas existe um segundo tipo de graça, é a graça salvadora. Essa é para poucos, essa é privilégio dos que crê. Aleluia. Esta graça maravilhosa em que Paulo disse: pela graça sois salvo. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quantos já foram aqui alcançados por esta graça? Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas existe, queridos irmãos, um terceiro tipo de graça, e a graça como um dom. É exatamente a própria palavra graça no grego, charis ou charismata, que exatamente fala de dons, de talentos, de presentes. São aquelas pessoas que na igreja Deus dá uma graça especial para cantar, uma graça especial para pregar, uma graça especial para ensinar, uma graça especial para pastorear, uma graça especial para administrar, uma graça especial para tocar. Exatamente, queridos e amados irmãos, são os dons da graça. E eu tenho a plena convicção que Deus tem distribuído esses dons gloriosos para a igreja, que Paulo chega
chega até dizer que nós temos diferentes dons segundo a graça. Cada um aqui foi alcançado pela graça com um dom especial. Aliás, Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo número 10, que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Eu fico observando, queridos irmãos, que Pedro disse conforme o dom que recebeu, exatamente segundo a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus? É a forma de Deus usar na igreja as pessoas das mais diversas formas. Cada um Deus usa de uma maneira. Meu querido, se todo mundo pregasse da mesma forma, seria enjoativo. Cada um Deus usa de uma maneira especial. Exatamente, queridos irmãos, cada um que pega aqui esse microfone pode observar, cada um tem uma graça especial para ensinar, e daqui a pouco a obra de Deus é completa. Aleluia! Sabe por quê? Porque a multiforme graça de Deus contempla a diversidade de operações dentro da igreja. O irmão não precisa ter inveja de mim, porque Deus já deu uma ferramenta para o irmão. O irmão, eu não preciso ter inveja do irmão, porque Deus te usa desta maneira. Há uma ferramenta especial que Deus te deu. O que você precisa é melhorar, é aperfeiçoar o que Deus já te deu. Aleluia! Essa é uma palavra que Deus está falando com você nesta tarde. Oh, aleluia! Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: aperfeiçoe o que Deus já te deu. Melhore o que Deus já te deu. Deus já te deu o dom. Melhore, aperfeiçoe. Quem sabe o dom está já dentro de você, mas você está enterrando. Teve um momento na vida de Timóteo que Deus tinha confirmado tantos dons, tantas profecias, através da imposição de mãos do presbitério, mas parece que Timóteo não decolava, parece que não ia, a timidez, eu não sei o que acontecia, e Paulo escreveu várias vezes. Uma delas, Paulo chegou a dizer em 2 Timóteo 1,6: olha, eu te admoesto, Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti. Deus está dizendo que o dom já está em você, você precisa reavivar este dom. E a palavra reavivar ali é um verbo grego, anasapurou, que significa faça subir com vida. Essa chama que está escondida dentro do teu coração, coloca mais lenha nesta fogueira, reacende a chama de Deus na tua vida, Timóteo. Deus quer fazer coisas grandes através do seu ministério. Receba esta palavra profética da parte de Deus esta tarde. Deus quer fazer você chegar aonde você nunca imaginou chegar. Aleluia! O que Deus tem para você é maior do que o que você possa imaginar. Aleluia! É a graça, queridos irmãos, como um dom, mas existe também a graça especial. Exatamente, queridos irmãos, a graça especial é quando você recebe uma missão de Deus específica, exatamente para você fazer algo que não se repete toda hora. Vários homens de Deus na Bíblia receberam uma graça especial para fazer algo para Deus, para realizar façanhas, para realizar proezas para Deus. São pessoas que foram alcançadas por uma graça específica. São pessoas que na hora que estavam fazendo o trabalho de Deus, elas estavam em estado de graça. O que é estado de graça, pastor? Estado de graça é naquele momento que você está envolvido com uma graça tão sobrenatural que você compreende que não é você que está fazendo, é as mãos do Pai que está fazendo. Não tem dia que você prega que parece que tudo flui, que você chega a dizer: olha, fulano hoje estava em estado de graça. E exatamente, queridos irmãos, mas isso não acontece toda hora, todo dia, para que você reconheça que você é limitado, que quem faz é Ele, que a glória é dele. Porque se todas as vezes que você pregar, meus queridos irmãos, você fazer chover fogo do céu, se toda hora você mandar o mar vermelho e o mar vermelho se abrir, se toda hora você mandar Jordão
abrir e o Jordão se abrir, se toda hora você dá ordem ao sol e o sol obedecer, daqui a pouco você vai pensar que é Deus, você vai pensar que é divino. Mas exatamente tem dia que Deus resolve abrir o céu e operar de uma maneira tão extraordinária que você pregou igual gente grande e você pensa que vai acontecer aquilo sempre, mas não vai acontecer. Mas se você se manter humilde nos pés dele e buscando, ele vai fazer no mínimo. Que de cada 3 ministrações você acerte pelo menos 2, né? Se de cada 3 ministrações você errar 2, procure melhorar, tem alguma coisa errada. Mas se pelo menos da cada 3 você acertar 2, então continue buscando para manter pelo menos esta média. Aleluia! Exatamente, queridos irmãos, porque quando nós nos humilhamos, quando nós buscamos a Deus, reconhecendo que somos 100% dependentes deles, e quando nós não deixamos a vaidade entrar no nosso coração, queridos irmãos, Deus vai continuar nos prosperando. Se prepare, aleluia, Deus vai fazer que você chegue nos lugares mais altos da montanha, se você se manter humilde, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, reconhecendo que a glória é somente dele, você terá um ministério longo, próspero e duradouro, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas reconheça que não é você, mas é a graça de Deus que opera em você. Teve um momento, queridos irmãos, que Paulo estava, queridos irmãos, tão sendo usado por Deus, tão abençoado por Deus, que a Bíblia diz que até os lenços de Paulo e os aventais de Paulo curavam. Queridos irmãos, era algo extraordinário que Deus estava fazendo na vida de Paulo, era uma graça tão especial. A Bíblia diz que quando Paulo chegou em Éfeso, queridos irmãos, Deus fez coisas extraordinárias pela mão de Paulo, mas não era em todo lugar. Tinha lugar que Paulo pregava, ele tinha que sair apedrejado, corrido, tinha que descer, alguém tinha que colocar dentro de um cesto e descer ele pelo muro da cidade. Tinha cidade que ele tinha que sair correndo, mas tinha cidade que Deus fazia coisas extraordinárias, e cada vez que Deus assim agia com Paulo, Deus estava dizendo: Paulo, a minha graça te basta, aleluia. E o próprio Deus permitiu aquele espinho, como se tivesse toda hora alfinetando Paulo, dizendo: olha, deixa eu furar esse orgulho aí que está em você, porque já está crescendo demais essa bolha, daqui a pouco você vai estar até voando. Aí Deus dá um furinho, exatamente com o espinho, para mostrar: Paulo, você é tão dependente de mim como qualquer ser humano, você precisa reconhecer que quem faz isso é a minha graça. Oh, aleluia, é a graça especial de Deus, aleluia, que faz coisas extraordinárias através do nosso ministério. Mas nós estamos sempre precisando crescer nesta graça, e você vai crescer nesta graça, você vai continuar avançando nesta graça, porque a Bíblia fala, queridos irmãos, exatamente lá em João, no capítulo 1 e no versículo de número 16, que nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Em João capítulo 1, 17 está escrito que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 33 está escrito que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas por que isso? Porque o texto diz: porque neles havia abundante graça, aleluia. Em Atos capítulo 6 e versículo 8 diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Por que ele fazia sinais e prodígio? Porque ele estava cheio de graça, aleluia. Paulo fala, teve um determinado momento que Paulo parece até que você vê Paulo se exaltando, quando ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz: pela graça sou o que sou.
Daqui a pouco está Paulo gemendo nos pés do Senhor, clamando misericórdia. Aí Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu penso que estou forte, aleluia, quando eu penso que estou fraco, então é que sou forte, aleluia. É a graça de Deus que nos sustenta e que nos mantém, aleluia. Paulo, queridos irmãos, sempre atribuía tudo na sua vida à graça de Deus. Paulo pode ser considerado o apóstolo da graça. Você pode observar todas as introduções das epístolas de Paulo, ele sempre colocava como a graça. Aliás, a saudação comum de Paulo era graça e paz, aleluia. Ele sempre colocava a graça na frente. Coloque a graça na frente e você vai ter um ministério produtivo, um ministério próspero. E vai chegar o momento quando as suas habilidades se acabarem, a graça vai cobrir toda a sua deficiência, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas queridos, nós não podemos crescer somente na graça, aleluia. A graça, queridos irmãos, é como aquele óleo que exatamente você precisa operar uma máquina, mas parece que a máquina está precisando que coloque algum óleo para ela funcionar. De repente está meio enferrujada. É como aquela fechadura que você precisa abrir e a chave não quer virar, e você tem que colocar só um pouquinho de óleo para que ela possa funcionar. Exatamente da mesma forma é a graça. A graça é aquele óleo que está faltando para a coisa engrenar, para a coisa fluir no teu ministério, aleluia. E a graça se busca de joelho, a graça se busca com oração. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas nós temos também que crescer no conhecimento. Graça se busca com oração, mas conhecimento se busca com leitura da palavra, aleluia. Nós vivemos numa época, queridos e amados irmãos, como precisamos crescer no conhecimento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês fazerem uma leitura da história, vocês vão perceber que antigamente o homem prevalecia pela força. Quanto mais o homem fosse musculoso, quanto mais o homem tivesse o corpo atlético, o corpo de Hércules, o corpo de Sansão, ele já estava exatamente ganhando a competição, porque o que prevalecia era a força. Mas nós estamos vivendo a era do conhecimento. E exatamente, queridos, o que prevalece hoje é o conhecimento. Nós estamos vivendo numa época que o conhecimento está avançando em todos os seus aspectos. O conhecimento está avançando não só cientificamente, queridos irmãos, com cada tecnologia nova que surge no mercado, cada celular moderno, cada forma de veículo, de automóvel, tudo isso daí é possível por causa do conhecimento científico, queridos, porque o mundo nunca mais foi o mesmo depois que Jesus pisou nesta terra. O crescimento no conhecimento evoluiu. Sabe por quê, queridos? Porque o espírito do conhecimento está no mundo. Esses cientistas que descobrem, queridos irmãos, fórmulas para inventar um avião sofisticado que transporta tantas toneladas no ar, queridos irmãos, isso daí foi Deus que deu este conhecimento ao homem, ainda que ele não o reconheça. O espírito de conhecimento está no mundo, e esse espírito de conhecimento é o Espírito de Deus que opera na igreja, é o Espírito de Deus que ainda está conosco neste mundo, espalhando conhecimento, porque há uma previsão na Bíblia, queridos irmãos, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o crescimento, ele tem evoluído em todos os aspectos, tanto o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico. Queridos irmãos, antigamente nós só tínhamos, queridos, acesso à Bíblia. As Bíblias não têm
não tínhamos tantas Bíblias de estudo como nós temos hoje nos nossos dias. Antigamente, se você perguntar aqui para o pastor José Wellington, para o pastor Antônio Lopes, como eles começaram o ministério, eram aquelas Bíblias, queridos e amados irmãos, que não tinha nenhuma explicação de rodapé, que não tinha um dicionário do lado. Eles tinham que dobrar o joelho e pedir graça a Deus para pregar. E quando eles abriam a boca, a unção de Deus fluía na igreja, a unção de Deus cobria toda a deficiência e todas as limitações. Era coberto pela unção, queridos e amados irmãos. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós entramos agora na era do conhecimento. As pessoas não estão mais orando tanto como antes. Então, meu amigo, já que você não está orando, pelo menos mergulhe no livro. Mergulhe no conhecimento. Esses dias eu vi o pastor José Wellington falando uma coisa que eu gravei muito. Ele disse: queridos, as nossas igrejas pentecostais, elas sempre cresceram na dependência do Espírito Santo. E a maioria dos nossos líderes, esses homens não tiveram nem tempo para estudar. Mas eles oravam muito e jejuavam. Eles consagravam as suas vidas. E quando eles abriam a boca, o céu descia sobre a igreja. Aleluia, a tal ponto que as pessoas percebiam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Mas hoje paramos de orar. Imagine, e o pastor José Wellington disse: imagine uma pessoa que não tem conhecimento e nem graça. O que é que ele vai dar para o povo? Muitas igrejas aí tradicionais que não têm o Pentecoste, mas tem um conhecimento, então pelo menos tem alguma coisa para dar para o povo. Tem escola, tem estudos, mas o homem sem conhecimento, sem graça, o que é que ele vai dar para o povo? Nós vivemos numa época em que Deus está colocando à disposição de todos o conhecimento, queridos irmãos. Nunca se lançou tantas Bíblias de estudo como nos nossos dias. Nunca se publicou tantos livros, nunca se publicou tantos dicionários, nunca se criou tantos aplicativos do conhecimento bíblico. Você pega o seu celular, abre um aplicativo, você quer conhecer sobre qualquer passagem da Bíblia, está tudo ali mastigadinho, mas não adianta termos tudo isso à disposição e não usar. Nós estamos, queridos, vivendo numa época em que nós estamos sendo negligentes, nós estamos nos apegando a tantas outras coisas. O inimigo está aí arrumando entretenimento, coloca você para se entreter com tantas coisas, e muitas das vezes você não passa nem 20 minutos diários lendo a Bíblia. Como é que você quer ter alguma coisa para dar para o povo? Desta maneira, nós nos tornamos escravos do celular. Nós ficamos o dia todo só mandando mensagem em aplicativo, só repassando. É uma mensagem do político. Eu nunca vi o crente tanto político como antigamente, queridos e amados irmãos, como nos dias atuais. Passando informação, olha, porque Bolsonaro esteve ali, Bolsonaro esteve aqui. Queridos, Bolsonaro foi uma pessoa que Deus colocou para presidir nesse Brasil, sim, mas sem Jesus ele não pode fazer nada. A nossa esperança não está no presidente Bolsonaro, a nossa esperança está em Cristo. Só Ele é que tem a solução. Mas toda hora nós estamos recebendo nos nossos aplicativos, nos nossos grupos de pastores, mensagens políticas, disso e daquilo, e você passa o dia todo só repassando, colocando, postando no Face, postando no Instagram. Tudo isso você pode usar, mas use com sabedoria para a glória de Deus. Mas não se torne escravos da internet. Tem crente que passa obreiro 2, 3 horas só navegando na internet e não passa 15 minutos lendo a Bíblia. Meu querido, Deus quer que você mergulhe no conhecimento da palavra. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: cresça no conhecimento, cresça no conhecimento. Você vai sair daqui cheio do conhecimento. Para crescer no conhecimento é preciso querer meditar, é preciso querer ler a Bíblia. Exatamente, queridos irmãos, da mesma forma no ministério,
Hoje em dia tantas reuniões e reuniões que já não acaba sobrando mais tempo para a palavra. Os apóstolos perceberam isso logo cedo. Em Atos capítulo 6, ele viu que as questões do dia a dia da igreja estavam tanto roubando o tempo devocional deles, que chegou o momento que os apóstolos se reuniram e disseram: vamos escolher pessoa para cuidar disso. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Precisamos mergulhar mais no livro, precisamos mais mergulhar no conhecimento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu recebi informações que eles estão para soltar, queridos irmãos, documentos secretos, supostamente secretos do Vaticano, que vai revelar coisas estarrecedoras, que vai comprometer até a fé cristã. E como é que você vai combater essas heresias que vão atacar o cristianismo se você não tiver enraizado na palavra? Você precisa crescer no conhecimento para que você tenha condições de anular todos esses sofismas. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você vai sair daqui cheio do conhecimento. Aleluia. Mas não é do conhecimento filosófico, não é do conhecimento político, nem do conhecimento empírico, nem científico, mas você vai sair daqui cheio do conhecimento da palavra, porque Deus é a fonte do verdadeiro conhecimento. Porque está escrito, queridos e amados irmãos, lá em Êxodo capítulo 31, versículo 2: eu enchi a Bezaliel do espírito de sabedoria e de conhecimento em toda obra de artifício. Está escrito, queridos e amados irmãos, lá em 2 Crônicas, no capítulo 1 e no versículo de número 10, que Salomão pediu a Deus: sabedoria é conhecimento. Está escrito lá em Jó, no capítulo 26 e no versículo 3, ao Criador atribuirei o conhecimento, porque Ele é a fonte do verdadeiro conhecimento. Está escrito lá em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo de número 16: feliz o homem que adquire o conhecimento. Em Provérbios 11, 9 diz que os justos são libertados pelo conhecimento. Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, que ao homem que lhe agrada, Deus dá prazer, conhecimento e sabedoria. Está escrito lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, que sobre o Messias repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 33 e versículo 6: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Está escrito em Jeremias capítulo 3 e versículo 15: dar-vos-ei pastores segundo meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Está escrito em Oséias capítulo 4 e versículo 6 que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Está escrito em Oséias capítulo 6 e versículo 6 que misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Está escrito em Malaquias capítulo 2 e versículo 7 que do sacerdote deve o povo buscar o conhecimento. Está escrito em João capítulo 17 e versículo 3 que a vida eterna é essa: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está escrito
em Mateus capítulo 22 e versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 22, que porque os homens rejeitaram o conhecimento de Deus, tornaram nulo em seus raciocínios. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 28 novamente, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por isso os entregou a uma disposição mental reprovável para fazerem coisas inconvenientes. Está escrito em Romanos capítulo 11 e versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 5, que foste enriquecidos em toda a palavra e em todo conhecimento. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 8, que a uns pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro a palavra do conhecimento. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 14, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o seu conhecimento. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 17, que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Está escrito em Colossenses capítulo 2 e versículo 2 e 3, que devemos ser enriquecidos da plenitude do conhecimento do mistério que é Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 5, que devemos associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento a temperança, com uma temperança piedade, com uma piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para concluir, 1 João capítulo 2 e versículo 20, que vós possuís a unção do Santo e todos tendes conhecimento. Aleluia! Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Com a permissão do nosso pastor, coloque-se todos de pé dando glória, coloque-se todos de pé dando aleluia.
Deus vai aguçar a tua mente nesta tarde. O Espírito de Deus fala ao meu coração que Deus vai distribuir o dom do conhecimento aqui esta tarde. Sobre que me anda rabachanda rabai. Reva sobre que me anda rabachanda rabai. Remanui mahasse que me anda rabachanda rabacamai. Tui mahasse que me anda rabachanda rabai. Reva sobre camaraia, vem cá, servo de Deus. Uramaha sobre que me amai. Fica aqui do meu lado, querido, faz assim com a sua mão direita. Faça assim, querido, com a sua mão direita. Isso aqui não é inovação, isso aqui é bíblico. As nossas mãos transmitem unção, as nossas mãos transmitem poder. Nem você sabe o poder que tem nas suas mãos. Deus está colocando uma unção especial nessas mãos. E a partir de hoje, aonde você coloca a mão, vai fruir, vai crescer, vai prosperar. Bate assim na palma da mão direita do teu irmão, ó. Mão direita com mão direita. Diga para ele assim: recebe uma unção especial que Deus está colocando no teu ministério agora. Recebe graça para pregar, recebe unção para pregar, recebe a palavra do conhecimento agora. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando glória.